Criança vê, criança faz. Tenho aprendido nesses 3 anos de privilégio de ser pai da Bia, que nossos filhos não aprendem só com aquilo que nós falamos. Que eles notam cada detalhe do nosso comportamento e replicam. Bom seria se eles só fizessem o que a gente fala. Mas a criança vê e a criança pratica aquilo que ela vê nos seus pais. Tal pai, tal filho. E tem algo até da natureza, dos genes na criança. Eu, por exemplo, tenho o péssimo tique de ficar mordendo a língua sem perceber. E eis que estou um dia em casa, e minha filha era pequena demais para ter observado. O que eu vejo minha filha fazendo? Mordendo a língua. Senhor, de onde vem isso? Tal pai, tal filho. E a Bíblia nos ensina mesmo sobre o nosso Pai Celestial. Que o nosso Pai Celestial produz filhos como o céu dentro de si. E é por isso que por toda a Escritura nós recebemos o alerta sobre a importância de ter uma visão correta do nosso Pai Celestial. Porque uma visão correta de Deus irá impactar profundamente na forma como você vive e se comporta. Se você vai se parecer mais com o Pai Celestial ou com o diabo. Muitas crianças, por exemplo, crescem em casas e eles observam nos pais que o mais importante na vida é o dinheiro. Pais muitas vezes distantes, mas que compram o amor de seus filhos com presentes. Pais que, por suas ações, ensinam que a coisa mais importante na vida é ficar rico. Que por causa disso, você pode sacrificar a sua família no altar de Mamon. E crianças, então, aprendem que correto é você ser tão mesquinho quanto Ebenezer Scrooge. A sua visão sobre Deus, e quem é o Deus sobre a sua visão, irá impactar profundamente como você vive. É com base nisso que a Bíblia vai alertar contra falsos mestres e falsos deuses, porque um falso Cristo produz um falso cristão, e um Deus anêmico produz um cristianismo desbotado. E essa é a preocupação fundamental e o argumento que baseia toda a primeira carta do apóstolo João que nós lemos hoje. Então, abra novamente a sua Bíblia, em 1 João, e deixe aberto aí, porque nós iremos navegar bastante sobre essa carta. Durante o culto da noite, eu e Jonathan, nós expusemos 1 João trecho por trecho. A graça de Deus, e você pode ouvir alguma dessas mensagens no YouTube da igreja. Quando você vai trecho por trecho, você consegue captar detalhes. Mas é fácil também perder a visão do todo. O que eu quero fazer com você hoje é tentar pensar o que a carta de 1 João como um todo nos ensina. Qual que é o suprassumo dessa epístola? Quais verdades atravessam todos esses escritos? E como isso impacta a nossa vida hoje? Então, vamos começar perguntando-se por que João escreveu esta carta. E você não precisa ficar imaginando porque João escreveu, porque ele fala várias vezes. Por exemplo, se você for em 1 João 2:1, ele diz que se escreveu para admoestar. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Uma admoestação à santidade. João também escreve para nos alertar. Em 1 João 2:26, ele diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, haviam pessoas querendo enganar os seus filhinhos. Ele também escreve para assegurar. Ele diz lá no final da carta, em 1 João 5:13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Admoestar, alertar
assegurar. João tem propósitos pastorais e polêmicos aqui. Polêmicos porque havia um perigo. Haviam falsos mestres que queriam enganar os amados filhinhos de João, e ele escreve para alertá-los. E conforme ele alerta, ele também expõe os princípios básicos da fé cristã para exortar e ensinar e encorajar a igreja a permanecer naquilo que eles aprenderam desde o princípio. Veja aí em 1 João 2, 18 e 19. Você vai perceber que nós vamos para frente e para trás dessa epístola, porque João não escreve de forma linear. Então, acompanhem comigo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Separatistas estavam saindo da igreja, e conforme eles estavam saindo, rejeitando a Cristo Jesus, eles estavam querendo levar outros fracos na fé para viver uma fé na mentira e uma vida no pecado. E o apóstolo João, como um cão protetor, coloca suas garras para fora, e o apóstolo do amor não pega leve. Ele os chama de anticristos, o oposto do nosso Senhor. E para combater esse falso ensino, o apóstolo João vai nos levar de volta aos fundamentos da fé. As coisas mais básicas daquilo que nós cremos. Ele vai mostrar como o ser e a obra do Deus Trino impacta a forma que nós vivemos, e que crer no verdadeiro Deus Trino vai nos levar a andar na verdade, na pureza e no amor. Para isso, João, na sua carta, vai usar vários contrastes. Luz, trevas, vida, morte, amor, ódio, verdade, mentira. E esses contrastes, então, vão apresentar testes da fé genuína. Testes que vão expor os falsos e encorajar os verdadeiros. Eu quero ver esses testes que João apresenta fundamentando no caráter de Deus em 3 afirmações. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é amor. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é amor. Primeiro, Deus é verdade. Nós temos naquele contexto uma heresia que estava surgindo, que mais tarde iria ser chamada de gnosticismo, mas que as raízes já estavam circulando naquela época. O que é o gnosticismo? Bom, o gnosticismo era uma forma de mistura sincrética dos elementos do intelectualismo ocidental com o misticismo oriental. Eles ensinavam a supremacia do conhecimento. Eles falavam que para você ter um relacionamento genuíno com Deus, só se você fosse um dos iluminados. Se você recebesse o Espírito e fosse espiritual. Se você fosse um dos ungidos. Então eles se destacavam como sendo especiais, e todos vocês restantes, meros mortais. E eles também ensinavam a impureza da matéria. A matéria é má, o espiritual é bom. E se eles negavam a matéria, eles iam negar a encarnação de Cristo. Como Deus vai se tornar carne, homem. Então naquela época tinha um chamado Cerinto, que Irineu e Eusébio escrevem sobre ele. E Cerinto afirmava o seguinte, ele era contemporâneo de João. Ele afirmava que, na verdade, Jesus nasceu plenamente homem, de Maria e José. Só que no batismo, o Espírito de Cristo veio sobre Jesus, e antes da morte, esse Espírito de Cristo sai de Jesus, porque Deus não morre. Tudo faz sentido, logicamente, nessa filosofia. E esse é o cerne do problema teológico que João vai lidar com. Veja 1 João 4,
de 1 até 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Versículo 6. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então João, ele vai afirmar a encarnação de Cristo Jesus. Que lá, no ventre de Maria, estava a pessoa do Filho. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Que Jesus não foi só um homem que recebeu o Espírito chamado Cristo, mas, como João vai concluir no ápice de sua carta, lá em 1 João 5,20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora pensa, se eles negam a encarnação, eles vão negar também a crucificação. Se nega a crucificação, vai negar a propiciação, ou seja, Jesus morrendo para tornar Deus propício a nós, Jesus morrendo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. É por isso que lá em 1 João 5,6, o apóstolo vai comparar dois ministérios de Cristo. Esse Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade, Deus é a verdade. E o Espírito testifica que no lado de Jesus, quando ele foi perfurado, fluíram água e sangue, que simbolizam dois aspectos cruciais do ministério de Cristo. João Batista disse que Jesus era aquele que iria batizar com o Espírito. Jesus recebe poder do Espírito para o seu ministério, no seu batismo, mas ele também é o que batiza com o Espírito. E Jesus, na sua cruz, com o seu sangue, nos purifica dos pecados. E essas duas coisas são fundamentais para uma cristologia, para um compreendimento correto de quem é Jesus. Então João quer combater essa heresia gnóstica, e para isso ele fala que há amplo testemunho de que esse Jesus é o Cristo. Há primeiro testemunho histórico do Pai falando no batismo, esse é meu filho amado, e justamente do milagre do sangue da água fluindo lá de Jesus, mostrando que lá era, sim, Deus homem crucificado. Mas também há o testemunho apostólico, que é registrado nas Escrituras. É por isso que João começa lá em 1 João 1, de 1 a 3, dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. No versículo 3, e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se a história e o Pai deu testemunho na história sobre quem era Jesus, e isso foi registrado nos Evangelhos, João agora fala que as testemunhas oculares daquela história, os apóstolos, estavam declarando e testemunhando sobre aquela verdade. E isso está registrado nas cartas, nas epístolas. E eles testificam que aquele Jesus, eles apalparam, eles viram com seus próprios olhos. João, aquele que reclinou sobre o peito de Jesus. E há outro que testifica sobre Cristo, que é o Espírito. E daí lá em 1 João 2,20,
ele vai dizer algo revolucionário na época. Talvez um pouco hoje em dia também. E vós todos crentes, possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Todo crente é ungido. Não tem um ungidão na igreja. Todo cristão é ungido, todo cristão possui o Espírito Santo, e o Espírito Santo nele testifica em seu coração que Jesus é o Cristo que veio em carne, em água, em sangue. E todo cristão genuíno crê nisso, tem esse conhecimento. Então a história, os apóstolos e o Espírito testificam sobre o Cristo verdadeiro. E hoje, igualmente, nós temos muitas heresias que circulam. E este é o teste que João nos dá para nós reconhecermos falsas doutrinas, falsos mestres, falsos cristos, que saem da igreja e tentam enganar a muitos. Nós precisamos manter esses dois pilares de análise. Testemunho da história, dos apóstolos e do Espírito. A história registrada nos evangelhos, os apóstolos registrados nas epístolas, nós temos a Escritura. E o Espírito, então, testifica. Então, quando surge uma heresia, João fala, vai para a Escritura, vai para o Espírito. Para a Escritura e para o Espírito. E esses dois trabalham unidos. O Espírito não testifica algo diferente daquilo que ele inspirou e escreveu. A Escritura não ensina algo que o Espírito não aponta, porque é ele que é o seu autor último. Esse é o nosso teste que nós precisamos no meio deste mundo cheio de falsas doutrinas. E perceba a sutileza do que estava acontecendo lá. Pessoas estavam pegando a filosofia da época, a cultura da época, os costumes da época e tentando encaixar Cristo nisso. E nós podemos ser tentados a fazer isso de tantas formas. Mas nós precisamos permanecer firmes no Cristo revelado na Escritura e pelo Espírito. Então o primeiro teste é esse. Se Deus é a verdade, seus filhos devem crer no Cristo verdadeiro, ensinado pela Escritura e pelo Espírito. Se Deus é a verdade, seus filhos devem crer no Cristo verdadeiro, ensinado pela Escritura e pelo Espírito. O problema é que muitos de nós ficaríamos só aí. Nós pararíamos por aí. Mas João não. João diz que há outros testes. Outras realidades fundamentais que precisamos considerar. Nosso segundo ponto é que Deus é luz. Deus é luz. Alguns daqueles hereges afirmavam que se a matéria é impura, se da carne nada se aproveita, se só o espiritual que é importante, então pouco importa o que você faz no seu corpo. Tanto faz você viver em pecado. Tanto faz a forma como você vive. E daí João, daquela forma amorosa, vai com os dois pés no peito. 1 João 3, 7 a 9. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aqueles lá afirmavam que por eles serem espirituais, eles já tinham sido colocados na categoria de justos, mesmo vivendo em pecados. E João fala, não. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqueles falsos mestres e os incrédulos,
eles demonstram que não são filhos de Deus, porque eles vivem na prática habitual e não problemática do pecado. Não é que o crente não peca, mas existe uma grande diferença. Não é que o crente não peca repetidamente. Você peca muito mais do que você imagina. A diferença é que o incrédulo vive em paz com o seu pecado. Ele o ama, ele o valoriza. Mas o crente tem algo dentro dele que o incomoda do pecado, que é a divina semente, que é o Espírito que Deus envia para regenerar o nosso coração, para nos tornar filhos dele. E se Deus é justo, tal Pai, tal Filho. Essa semente justa que habita no coração do crente começa a levar o crente para um lado diferente. Ele não mais quer andar pelos caminhos tortuosos do pecado, ele quer andar pela reta vereda da justiça, e ele se entristece quando falha. Aqueles hereges se consideravam iluminados. Daí João, uma reversão genial, ele fala: sim, Deus é luz. E essa é a mensagem que nós anunciamos desde o princípio, que Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Mas se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, nós somos mentirosos. Alguém que afirma ter a Deus, mas vive habitualmente e pacificamente no pecado, mente. E isso é uma realidade bombástica num país que acha que Deus é brasileiro, que acha que está todo mundo bem com Deus, enquanto é uma cultura marcada por violência, ódio e sensualidade. Mas sejamos sinceros, nós todos pecamos. Nenhum de nós pode falar: eu sou luz e em mim não há treva nenhuma. O que nós fazemos então? João ensina em 1 João 1, de 7 a 9. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que boa notícia! Andar na luz não significa andar perfeitamente. Andar na luz significa buscar a santidade, mas reconhecer que a luz revela as suas trevas. Que a luz de Deus revela o seu pecado. E que então você expõe o seu pecado a Deus e confessa. E você tem uma maravilhosa notícia. Que se Jesus encarnou, que se Jesus morreu então na cruz, Ele morreu para nos propiciar. Então o sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? Todos. E que se nós confessarmos, Deus é fiel ao seu Filho, e Deus é justo diante do preço pago, para nos purificar de quantas justiças? Todas. Então viver como um filho de Deus, que é luz, significa buscar, viver e andar na luz, mas viver de uma forma diferente com o pecado. Não mais em paz, mas em confissão constante. Nós somos chamados, igreja, a sermos como nosso Deus Pai é, justo, puro, santo, luz. Mas como iremos viver se nós não vemos a Deus? Como iremos conhecer como Deus se comporta quando Ele está aqui no meio das nossas provações? E nós temos outra boa notícia. Tal Pai, tal Santo Filho. Aquilo que o Pai é, Jesus mostrou aqui na terra por nós. Jesus andou perfeitamente na luz e sem trevas. Jesus viveu em pureza. E nós então devemos imitar nosso irmão mais velho. Devemos andar como Jesus andou. Devemos ser puros como Jesus é puro.
E a boa notícia é que um dia nós seremos como Ele. Quando Jesus se manifestar, 1 João 3 diz, nós seremos como Ele, mas aquele que tem essa esperança de ser como Jesus, lá, quer ser como Jesus, cá. Quer ser como Jesus, é puro hoje. Então nós somos chamados a vencer o mundo como Jesus venceu o mundo. E essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé de que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, e por isso João vai alertar contra o amor ao mundo. 1 João 2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não ama o Pai e ama o mundo ao mesmo tempo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Então aqui tem um chamado, amados irmãos, a todos nós. Pare de ficar namorando o mundo. Pare de desejar o que o mundo deseja. Pare de cobiçar o que o mundo cobiça. Pare de almejar o que o mundo almeja. Essas coisas são pequenas demais para você. Quando você percebe tudo que você tem no Pai de amor, no Cristo glorioso e no Santo Espírito, o que é essas paixões da carne, esses desejos de consumo dos olhos e essa arrogância das coisas de ter na vida, quando você tem todas as riquezas em Cristo Jesus. Então esse é o nosso teste 2. Se Deus é luz, seus filhos devem andar em pureza e justiça, como Jesus andou, vencendo as tentações do mundo. Se Deus é luz, seus filhos devem andar em pureza e justiça, como Jesus andou, vencendo as tentações do mundo. E um desdobramento desse segundo ponto, que João enfatiza muito, é nosso terceiro ponto. Deus é amor. Agora, aqueles hereges, aqueles separatistas, aqueles sectários, aqueles protognósticos, eles se colocavam como a elite e por isso desprezavam os outros. Eles estavam abandonando a comunidade por serem superior à comunidade. E nesse desprezo, João fala ódio. Jonathan Swift, um prosador satírico, ele comentou que nós temos religião suficiente para nos odiarmos, mas não suficiente para amarmos uns aos outros. Religião suficiente para nos odiarmos, mas não suficiente para amarmos uns aos outros. E é isso que João está falando aqui. Você não precisa de menos religião para amar uns aos outros. Você precisa de mais Jesus. Você precisa de mais Deus que é amor. Então, abra no capítulo 4, no versículo 7. Nós vamos ler um trecho mais longo aqui, mas tão belo. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou amor em nós, amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Veja o versículo 19 agora. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor é a coroa da fé e da justiça, amados. Paulo fala da fé que frutifica, que age em amor.
A justiça de Deus, a lei de Deus se resume em 2 grandes mandamentos que nos dizem para amar. Esse mandamento do amor perdura até hoje. Esse mandamento que é antigo, escrito naquele livro que nós paramos de ler nossa leitura anual, Levíticos. Mas esclarecido por Cristo Jesus, que muda o padrão do amor ao próximo, de nós somente, para a ação dele em amor por nós. Ele nos mostra o que é o amor, quando ele morre pelos nossos pecados. Amados, se Deus é amor, seus filhos devem transbordar e reverberar esse amor. Esse amor que agora tem uma profundidade maior. Volta para o capítulo 3, vamos ler do 11 ao 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Irmãos, sabe qual que é o padrão de amor que nós temos hoje? O padrão de amor que nós temos hoje é Cristo olhando para você na miséria do seu pecado, sem esperança de redenção nenhuma em si mesmo, perdido e destinado justamente para o inferno. E Deus Filho encarna e se humilha até tornar-se homem como nós, anda nesse pó nosso, vive de vida perfeita para que pudesse morrer e derramar o seu puro sangue por nós, e vive hoje para interceder por nós, e voltará para nos buscar. Isso é amor. Amados, nós não somos chamados a amar como o mundo fala sobre o amor, um amor interesseiro, um amor faz de conta, um amor só de língua. Isso não é amor. Apatia não é amor, apatia é ódio. Se você vê alguém com uma necessidade e você não faz nada, isso não é indiferente, isso é ódio. Isso é ser como Caim. Nós somos chamados a amar como Jesus, sacrificialmente, na prática, custando para nós muito. Isso é amor. Então esse é o nosso terceiro teste. Se Deus é amor, seus filhos devem reverberar o amor sacrificial de Cristo. Se Deus é amor, seus filhos devem reverberar o amor sacrificial de Cristo. Esses são nossos 3 testes, amados. Se Deus é a verdade, creiamos no Cristo verdadeiro. Se Deus é luz, andemos em justiça. Se Deus é amor, amemos sacrificialmente. Esses 3 testes, eles podem ser distinguidos conforme eu ensino para vocês, mas eles jamais podem ser separados de uma vida de um crente. Porque você não pode separar esses atributos de Deus. Deus é verdade, justiça e amor. A verdade de Deus é justa e amorosa, a justiça de Deus é verdadeira e amorosa, e o amor de Deus é justo e verdadeiro. E se Ele é assim, tal Pai, tal Filho. E João nos comunica isso, escrevendo dessa forma não linear.
dessa forma sinfônica, que vai, que volta, que aumenta, que vai chegando ao seu ápice, cheios de conexões, cheios de versículos de conexão, de transição, para que você possa entender, amados, que não dá para separar essas realidades. Que não dá para você falar que é crente, que crê em Cristo Jesus verdadeiro, se você vive em pecado e desamor. Que não dá para falar que você tem Deus, se você não crê no Cristo certo. E esses 3 testes servem para nos alertar, para admoestar e para nos assegurar, amados. Alertar, admoestar e assegurar. Alertar contra os que procuram nos enganar. Aqueles falsos mestres foram reprovados nos 3 testes. Não criam no Cristo correto, não andavam em justiça, não amavam a família de Deus. E a primeira pergunta que eu preciso fazer é: isso caracteriza a sua vida? Você não crê em Cristo, você não se importa como você vive, você pouco se importa com a igreja. João é bem categórico: aqueles que vivem assim não são filhos de Deus, são filhos do diabo. O diabo odeia a verdade, odeia a justiça, odeia a igreja. Mas a boa notícia é que Jesus está no negócio de destruir as obras do diabo. Que Jesus pode arrancar pessoas do império das trevas e o Pai os transporta para o reino do seu Filho amado. E se você confessar os seus pecados hoje, reconhecer que o Deus diz sobre você é verdade, e se você vir até Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz pode perdoar você de todos os seus pecados. Não importa quão grave eles forem. E se você já crê nisso, existe um alerta para você: tomar cuidado com os falsos ensinos. Falsos ensinos que não estão firmados na Escritura e que não promovem santidade e amor. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Especialmente para nós, reformados, existe o grande perigo de um cristianismo intelectualizado, onde tudo o que importa é ter a doutrina correta, uma precisão milimétrica, enquanto nos debates teológicos você demonstra uma filiação diferente da filiação de Deus. William Ames vai dizer, e Jonas Madureira ensinou na última conferência, Martin Bucer, que a teologia é uma disciplina prática e não especulativa. Que a doutrina de Deus, que o estudo da palavra de Deus tem fins práticos. Que o estudo da Escritura, que não frutifica em amor e pureza, está deficiente. Sendo claros, irmãos, se você sabe os 5 pontos do calvinismo, mas você não sabe amar o seu irmão que pensa diferente de você, você precisa considerar seriamente se você está espelhando o amor de Deus ou o ódio do diabo. Não adianta você ficar debatendo infindavelmente as posições do milênio, precisões teológicas, se tudo na sua vida grita que você não é filho do Pai, que você quer estudar. Tenhamos cuidado com isso, amados. Esses testes também servem para nos admoestar, para que nós não pequemos. Eles expõem, amados, nosso coração e nos perguntam: será que nós estamos refletindo o nosso Pai? Será que vivemos tal pai, tal filho? Será que estamos crescendo em conhecimento da verdade, de quem Deus é, de quem Cristo é, porque o nosso Deus é verdadeiro? Será que estamos crescendo em santidade prática, porque Deus é luz? Será que estamos crescendo em amor sacrificial, porque Deus é amor? Teste a si mesmo. Você está andando em mais verdade, santidade e amor do que 5 anos atrás?
Você ama sacrificialmente um pouco mais a igreja de Cristo do que algum tempo atrás? Você se importa com os irmãos necessitados mais do que antes? E se nós temos percebido, amados, que nós temos falhado em espelhar nosso Pai, o que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mas deve fazer uma coisa a mais. Perceba o padrão de João. Atributos de Deus trazem santidade no povo de Deus. Então nessa semana, quer dizer, hoje mesmo, no almoço, eu quero desafiar você a conversar, a refletir sobre Deus ser a verdade, a luz e o amor. Pense sobre isso. Medite sobre essas coisas. Um grande Deus diante dos seus olhos irá impactar a forma como você vive. E João também escreve para assegurar, para sabermos que temos a vida eterna. E João tem esse poder nesses termos tão fortes, de até amedrontar nosso coração. Gente, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou um cristão genuíno? E daí João escreve, lá no finalzinho de sua carta, que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João escreve essas coisas para que vocês saibam que tem a vida. Igreja Batista da Graça, essa epístola existe para que você saiba que você tem a vida eterna. Se você crê no Cristo encarnado e crucificado, ressurreto, exaltado e que irá voltar. Se você vê mesmo que poucos frutos em sua vida, de um caminhar em santidade e de uma vida de amor pelo povo de Deus, mesmo que sejam pequenas uvas, então fique feliz, porque ele é uma videira, não um espinheiro. Você tem a vida eterna. E a vida eterna que nos é prometida, também nós temos hoje, conforme nós estamos unidos com Jesus. E nós podemos experimentar mais essa vida eterna, conforme nos aproximamos mais de Jesus. A certeza da nossa salvação está fundamentada em Cristo. Se estamos nele, temos a vida eterna. Está fundamentada no novo nascimento, que quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado e não comete pecado para a morte. Mas a certeza da nossa salvação e a segurança da nossa salvação são coisas diferentes. Você pode ser completamente salvo por Cristo Jesus, mas duvidar a sua salvação. E João escreve para que você saiba que você é salvo. Ele escreve lá no capítulo 4, 17 a 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados membros dessa igreja, amados cristãos, deixe o amor de Deus ser aperfeiçoado na sua vida. Você foi chamado de filho de Deus. Jesus morreu por você. Deixe esse amor encher o seu coração. Enche tanto que transborda em amor pelos irmãos. E quando o amor de Deus encher você e transbordar, a sua segurança da salvação vai aumentar. O amor vai ser aperfeiçoado em você. E daí, quando você orar, você vai ter confiança de que suas orações são ouvidas. Porque você ora segundo a verdade, a justiça e o amor. Amados, tal pai, tal filho. O que você crê sobre Deus afeta a forma como você vive. E é por isso que no último versículo de 1 João, ele fecha dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Guarde a sua mente de falsas concepções de Deus. Creia num Deus grande que é verdade, luz e amor. E como pastor dessa igreja, eu fico feliz de ver que essas evidências da graça de Deus habitam em vocês. Que todo novo membro, conforme está no processo de membresia, fala, uma igreja apegada à palavra de Deus e uma igreja acolhedora. Amados, vocês têm a vida eterna. Então prossigamos. Sejamos firmes nos fundamentos. Crer no Cristo encarnado. Viver em santidade. Amar sacrificialmente. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para enviar o Espírito que nos anuncia a verdade, para nos limpar de toda impureza, para nos mostrar o amor. Pai, nós queremos crescer nessas coisas. Uma fé robusta, uma santidade viva e um amor caloroso, Senhor. Faz-nos mais semelhante a Ti, pela graça de Cristo e o poder do Espírito. Essa é a nossa oração. Amém.